Bom dia, igreja. Bom dia. Amém. Sejam todos muito bem-vindos. Vira para a pessoa do teu lado e fala: bem-vindo à casa do Senhor. Amém. Eu tenho boas notícias para vocês. Para quem não sabe, saiu um artigo, acho que faz umas 3 semanas, que diz que os cristãos estão em primeiro lugar no ranking de todas as religiões. Amém. Portanto, na história toda do mundo, nunca tivemos como estamos agora, com 2,4 bilhões de pessoas que são cristãs. Ou seja, 33% da população é cristã. Isso quer dizer que se tiverem 100 pessoas num local que são desconhecidas, pelo menos 33 pessoas serão cristãs. Portanto, vira para a pessoa do teu lado e fala: tu estás do lado da equipa que está a ganhar. Estás do lado da equipa que está a ganhar. Estamos a ganhar. Estamos a ganhar. Amém? Então fecha agora os teus olhos e repete comigo: Senhor Deus, Senhor Deus, eis-me aqui. eis-me aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, tem liberdade. tem liberdade. Faz em mim Faz em mim teu querer hoje. teu querer hoje. Eu te dou permissão. Te dou permissão. Me confronta Me confronta com tua verdade. com a tua verdade. Me consola Me consola com teu abraço. com o teu abraço. Me impacta Me impacta com o teu poder. com o teu Coloca a mão no teu coração agora. Senhor Deus, Senhor Deus, me ensina a te amar. me ensina a te amar. Eu quero te amar melhor. Eu quero te amar Para me amar para me amar e amar o meu próximo, amar o meu como a mim mesmo. como a mim mesmo. Hoje de manhã, Hoje de manhã, renova em mim renova em mim o primeiro amor. o primeiro amor. Em nome de Em Jesus. nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Yes. Vira agora para a pessoa do teu lado e fala: se prepara, o Senhor tem algo novo para você hoje. Prepara-te, Deus tem algo novo. Não, mas fala assim: não, tem algo novo para ti. Tem algo novo. De verdade. Verdade. De verdade mesmo. Não é cursinho. Vira para a pessoa do teu lado e fala: não é um cursinho. Não é um cursinho. Não é o scam da internet. Não é um scam da internet. É do Senhor. É do Senhor. Amém? Amém. Não é um scam, é do Senhor. Ok? Amém. Portanto, eu estou aqui a lutar contra as minhas aftas. Portanto, se eu estiver a falar muito fechado ou algo assim, faça-me um sinal. Eu vou me esforçar mais. Amém? Durante esta semana tenho reparado, às vezes eu vejo mais da minha irmãzinha, mas ela não é tão como as outras pessoas, as outras crianças de hoje em dia. Hoje nós vemos muito dos pais, quando uma criança está a chorar ou a fazer birra num restaurante, a gente vê que eles, para calarem a criança, só dá o telemóvel, dá o YouTube. E eu vejo isso muitas vezes. E já virou normal hoje em dia. É chupeta, para quem não... Como é que se diz? Chupeta. É Xuxa. Não, é chupeta no Brasil. É chupeta de hoje em dia, é o telemóvel. Dá o telemóvel e a criança dá isso. E a criança para. E muitos dos como é que se diz? Os que cuidam das crianças? Babysitters. Não. Os que são doutorado em... Os pediatras. Às vezes que isso é a pior coisa que se pode fazer. E quando eu estava a pensar nisso, eu pensava: então qual é que era a opção que eu tinha quando era mais novo? Por exemplo, quando estava na sala das crianças. Porque hoje em dia, quando eu fui lá em Portugal, terminou a parte de dar aula às criancinhas e eu via já as crianças já pegar o telemóvel, pegam o tablet e ficam lá a jogar. E eu ficava a pensar: na minha altura, eu não sou assim tão velho, mas também não sou assim tão novo, mas na minha altura não tinha assim o tablet, não tinha o telemóvel, quando terminava o culto, quando terminava a aula. Então o que é que a gente tinha? Quando íamos para as outras igrejas, que o culto, os adultos ainda estavam lá na pregação, nós não tínhamos de ir ter com os pais. Então o que eles faziam era dar vários desenhos para nós pintarmos. Tinha várias opções. E o que me chamava sempre a atenção era o desenho de Davi e Golias. Conhecem esse desenho? Conheces? E porquê é que me chamava a atenção? Porque eu via sempre, era um rapaz pequenino, com a sua lança, 5 pedras, e o Golias, que era gigante. Todos os desenhos eu nunca via a cara de Golias, porque ele era tão grande nem cabia na folha. E eu achava interessante, sempre para mim foi uma das histórias mais bonitas. No entanto, que, se forem ver, o New York Times lançou um estudo que é a história mais conhecida tanto dentro da igreja como fora. Sabiam? E dá para ver, por exemplo, no rugby é muito falado, quando um atleta que é pequenino faz uma placagem num jogador que é bué da grande. Eles dizem: esse é um Davi. Eles usam muito essa expressão. E hoje eu vou estar a pregar sobre essa geração de Davi. Amém? Vira para a pessoa do teu lado e fala: eu quero fazer parte
da geração de Davi. Pergunta para a pessoa do teu lado, tu queres fazer parte? Ela disse o quê? Sim? Ok? Mas para ser um Davi, não basta dizer, eu sou um Davi. O Senhor faz de mim um Davi. Ok? Porque o Senhor não vai chegar em ti e fazer, puf, jogar assim um pauzinho na tua cabeça e tu vais virar um Davi. Há princípios que são necessários. Portanto, se tu estás a anotar, o nome da pregação é Geração de Davi. Se não estás a anotar, começa a anotar. Amém? Portanto, queria começar por abrir em Romanos 5,15. Por favor. Muito obrigado. Conseguem todos ler? Portanto, este aqui é um dos princípios para fazer parte da geração de Davi. Amém? Coloca a mão no teu coração e fala, Senhor, eu quero fazer parte dessa geração de Davi. Eu sou essa geração. Amém? Romanos 5,15 diz, entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem. Mas a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só, Jesus Cristo, transbordou ainda mais para muitos. Portanto, aqui nós vimos, depois do primeiro parágrafo, que ele compara a dádiva e a transgressão. Não há comparação nenhuma. Portanto, quando ele diz, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem, ele está a falar do primeiro Adão. Quando Adão pecou, quando Adão decidiu então desobedecer a Deus, a transgressão veio, o pecado veio e todos morreram. Por apenas um homem, todos morreram. Todos viveram o pecado. E isto mostra então o primeiro princípio que funciona no reino de Deus. Por causa de um coletivo irá sofrer. Então vira para a pessoa do teu lado e fala, por causa de um coletivo sofre. Mas não para por aí. E nós vimos várias vezes na história que isto acontece. Por causa de uma pessoa, um coletivo é prejudicado. Um coletivo sofre alguma consequência. E o versículo continua. Mas a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só, Jesus Cristo. E aqui fala do segundo Adão, que ele veio não para trazer a morte, mas para trazer a vida. E novamente, por causa de um, vira para a pessoa do teu lado e fala, por causa de um, Jesus Cristo transbordou ainda mais para os outros. Portanto, se muitos morreram pela transgressão de um só homem, que é Adão, muito mais a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um homem, que não é Adão, mas o segundo Adão, Jesus Cristo. Amém? E às vezes eu sinto isso porque nós somos um povo que é ensinado que nós devemos fazer diferença. Devemos levar a salvação aos outros, devemos levar o nome do Senhor para a nossa faculdade, levar para o nosso trabalho. E às vezes tu te sentas lá na mesa e tu te perguntas, como é que eu vou fazer diferença? Eu sou apenas como é que eu vou fazer diferença nesta faculdade? Cheio de pessoas que só querem saber de drogas, só querem saber de álcool, querem saber de festa. Como é que eu vou fazer essa diferença? Às vezes até mesmo no teu trabalho, tu vês várias pessoas, chegam de manhã, ressacadas, tu vês o teu patrão a falar de várias coisas que ele fez durante a sua vida e ele devia ser um exemplo. E tu te perguntas, como é que eu vou fazer diferença se eu sou o único crente? Vocês já se perguntaram isso? E aqui nós temos então esse exemplo. Temos aqui vários exemplos de que pode então transformar o coletivo. Amém? Outro exemplo, Ezequiel 22:30. Por favor. Portanto, aqui para dar algum contexto, para quem não sabe, Deus tem o seu filho queridinho, o seu preferido, aquele que ele tem um grande amor, que é Jerusalém, que é Israel. Então, várias vezes na história nós vimos que o povo de Israel se afastando de Deus, e aqui foi uma das piores situações. E o Senhor começou a sentir uma ira enorme, começou a sentir que o povo já estava totalmente perdido. Se vocês forem no versículo 28, acho que é o 28, 27, ok, é o antes desse, 26. É esse. Aqui, por exemplo, nós podemos ver os sacerdotes, que eram, por exemplo, os pastores de hoje em dia, que eram os que estavam no topo, eram os que tinham o maior relacionamento com Deus. Eram os que levavam o povo a Deus. Nós vimos aqui sacerdotes
cometem violência contra a minha lei, profanam minhas ofertas sagradas, não fazem distinção entre o sagrado e o comum, ensinam que não existe nenhuma diferença entre o puro e o impuro, e fecham os olhos quanto à guarda dos meus sábados, de maneira que sou desonrado no meio deles. E depois nós vemos também os oficiais, eles matavam as pessoas só para poder roubar o seu dinheiro, e deviam ser eles, make sure que não havia injustiça no meio do povo. Então nós vimos que estava tudo destruído, estava tudo distorcido, já não havia essa diferença entre puro e impuro. Então nós vimos aqui no versículo 30 que Deus ele ficou completamente... O que é que eu faço agora com este povo? O que é que eu faço? Este povo está perdido, tenho que matar este povo. E aqui diz, procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim, e em favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei nenhum. Portanto, Deus ele olhou para Jerusalém. Ele assim, eu só quero 10 pessoas que eu vejo que estão dispostas a pagar o preço. 10 pessoas que eu vejo que são puras, que entendem a diferença entre puro e o impuro, o comum, o que não é o comum. Eu só quero 10. Onde é que estão esses 10? Não tem. Aí Deus ficou, não tem 10. Ok, mas eu amo muito Jerusalém, só quero 5. Só 5. Não havia 5. Não havia um sacerdote. Está bem, não há 5, quero 3. Só 3, por favor, Jerusalém, só quero 3. E Jerusalém, nada. Ele assim, só um. Só quero um. E não tinha. Portanto, nós vimos aqui, mais uma vez na história acontecer, onde Deus mostra que uma pessoa pode afetar o coletivo. Bastava uma pessoa naquela nação dizer, estou aqui, Senhor, que Ele salvaria a nação inteira. Amém? Alguém consegue pegar água? Está aqui. Obrigado. Amém. Portanto, e aqui o Senhor fala connosco que Ele honra o posicionamento de um para trazer a salvação a uma nação. Quem aqui quer ser esse um? Amém? Pronto, aqui está mais um exemplo. Nós já vimos então 3 exemplos até agora. Vimos o exemplo de quem? O primeiro? Adão. Por causa de um homem, o coletivo sofreu. Neste caso foi morte. O segundo homem, Jesus Cristo. Amém? Através da sua morte, de uma pessoa, o coletivo pôde outra vez ter acesso à salvação. E aqui o terceiro exemplo, vemos então em Ezequiel que o Senhor só procurava uma pessoa, para então dizer, ok, eu não vou levar a minha ira a esta nação. Amém? E outra história que também vemos na Bíblia, tem várias, até mesmo fora da Bíblia vemos várias histórias, mas uma das histórias, como eu comentei, é em 1 Samuel 17. Bem, então, o Senhor levou-me outra vez a ler 1 Samuel 17, que é a história de Davi, e não sei se vocês já tiveram essa experiência, onde vocês leem um versículo, leem a história 10 vezes, 20 vezes, 30 vezes, e às vezes salta assim novas revelações. E isso é uma das coisas mais bonitas na Bíblia. Não sei se já tiveram essa experiência, onde vocês leem a palavra, vem uma revelação, e depois leem outra vez, passado 2 meses, vem uma revelação completamente diferente, e começam a encontrar coisas mais bonitas na história, porque tem vários detalhes pequenos em cada versículo, às vezes passa numa vez, mas quando lemos de outra vez, já lemos com outros olhos, com outro coração, e é por isso que Deus é tão lindo. Amém? Amém. Portanto, no versículo 8, por favor. Okay? Para quem não sabe, o povo filisteu, uma linguagem mais fácil, são os maus da fita. Okay? Era um povo que estava sempre a querer atazanar Israel, estava a querer sempre levar a morte, querer conquistar essa terra, querer conquistar o povo como escravos. E aqui vamos ver outra história onde os filisteus querem ganhar Israel. Golias parou e gritou às tropas de Israel: porque vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu, e vocês, os servos de Saul, escolham um homem para lutar comigo. Portanto, aqui nós vimos que o povo filisteu, eles tiveram uma estratégia diferente. Porque o povo filisteu, eles viram que tinham um guerreiro
que ele era um assassino, ele era um maluco, ele era o maior de todos. Ele era um gigante, ninguém conseguia ganhá-lo. Tinha histórias horrorosas sobre esse gigante. Então eles pensaram, vamos aproveitar que temos este gigante e vamos uma estratégia diferente. Não vamos fazer uma estratégia de cavalaria, não vamos tentar uma estratégia onde temos os arqueiros atrás e avançamos depois à frente. Não vamos tentar uma estratégia onde vamos todos só de espada, esperamos um pouco e atacamos de volta. Não. Eles pensaram, vamos fazer uma estratégia diferente. Vai ser 1 contra 1. Um representando o povo filisteu e um representando o povo de Israel. Então fala comigo. Novamente. Afeta o coletivo. No versículo 10. Então aqui vemos. E acrescentou, eu desafio hoje as tropas de Israel. Mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. Então aqui nós vimos então que Golias então lançou esse desafio e muitas das vezes nós recebemos esses desafios da vida. Nós assim, mas eu estou sozinho, como assim? Um homem, como é que eu vou enfrentar esse povo? Como é que eu vou enfrentar essa circunstância? Como é que eu vou levar então esta nação? Como é que eu vou salvar? Sou apenas um. Às vezes vêm essas palavras dos Golias. Assim, só quero um, lutar contra mim. Mas eu quero dizer algo. Que tu mais Deus é maioria. Amém? Amém. Que é uma matemática que muitos às vezes não pensam, porque tu vês que 1 mais 1 deveria ser 2, mas quando é Deus na equação, muda tudo. Porque Deus não é um número, Deus é a existência. Portanto, Amém. tu mais Deus é maioria. Portanto, não tens a desculpa do eu sou minoria, eu sou apenas um na minha faculdade, eu falo, mas eles riem-se. Porque aqui diz, tu não tens a desculpa porque eu sou minoria, porque na palavra mostra que um afeta o coletivo. Fala outra vez, afeta o coletivo. Portanto, esta é a primeira lição de como ser a geração de Davi. Amém. Primeira lição, tu mais Deus é maioria. Amém? Agora no versículo 17, para quem não sabe, Davi era filho de Jessé, era o filho mais novo, e Jessé tinha apenas 3 filhos que ele tinha enviado para a batalha e estava a demorar muito tempo para as notícias dos filhos voltarem para Jessé. E Jessé já estava a ficar louco, porque não era como hoje em dia, tu abres ali o telemóvel e ficas, ok, hoje teve 10 mil mortes na tal guerra. Não, Jessé estava ali a cuidar da casa, a cuidar do seu rebanho, a ajudar Davi, a ajudar os seus filhos. E ele estava, o que é que está a acontecer? Será que eles estão bem? Será que não estão? Ele pensou, eu preciso de saber, eu preciso de alguma coisa. Portanto, ele pegou no seu filho mais novo, Davi. E disse, Davi, eu vou-te dar estes pães, vou-te dar estes queijos e tu vais levar lá para o general. Tu vais ter que entrar lá dentro e tu vais ter que me dar notícias sobre os teus irmãos. Eu preciso saber, ok, Davi? Aqui nós vimos então, nessa ocasião, Jessé disse a seu filho Davi, pegue uma arroba de grãos tostados e 10 pães e leve-os depressa a seus irmãos no acampamento. Okay. Portanto, nós vimos aqui, foi assim que Davi foi parar lá na guerra. Foi assim que Davi foi lá ter... Ele não foi assim do nada, onde ele estava lá a cuidar das ovelhas, assim, vou lá levar, ver como é que está a guerra. Não foi. Foi uma estratégia toda de Jessé. E quando Davi chegou lá, ele então começou a perguntar, então, mas não está a ter guerra? Está tudo aqui sentado? Está tudo à espera? O que é que se passa? Eles, não, Davi, a gente está à espera de um homem para ir lá na guerra, derrotar Golias, para que a gente não venha a ser escravo do povo filisteu. Ele assim, então, mas o que é que ganha quem for? Quem disser, não, eu vou lá, o que é que ganha? Vai ganhar a mão da filha do rei. Ele, a mão da filha do rei? Aquela bonita. Ele, sim, a mão da filha do rei. Ele, fogo, só isso está bom. Ele disse, não, tem mais. Ele, tem mais. Não tens de pagar mais impostos. Quem for lá para guerrear, vai ter a mão da filha do rei e não precisa pagar mais impostos. Para o resto da sua vida. Não tem que pagar aqueles 13% de táxi para o governo. E ele, 20%. Não tem que pagar mais 20%. Ele, meu Deus, e se eu começar a receber acima dos 120 mil, tenho que pagar metade? Eles, não, ficas com tudo. Ele, não acredito. Aí depois ele assim, então ele está, nem pelo a recompensa, mas ele está a vir e a dizer, esse povo de Israel eu vou derrotar, o povo de Deus eu vou derrotar.
Eles a falar assim do povo de Deus. E vocês ficam de boa. E depois o rei Saul ainda vos tenta conquistar com o que há melhor. E vocês mesmo assim não vão. Eles, não. Eles sim. Então eu vou. Portanto, vamos aqui no versículo 37. Pronto. Então, Davi disse assim, então deixa estar que eu vou. Ou assim, Davi, deixa de ser tolo, volta para casa. Ou assim, não, eu vou. Eu sei o que eu estou a fazer, eu vou. Eu quero essa filha do rei, eu quero ser livre dos taxas. E para já, que é a maior falta de respeito, que aquele homem não tem onde morar, um gajo daqueles vem falar assim do meu Deus. Falar assim do meu Deus. Não está certo. Então ele foi ter com Saul e disse, eu vou. E Saul era um homem bom. Ele fez aquilo, foi uma estratégia. Ele disse, eu vou dar a minha filha, vou livrar o povo de Taxas, porque assim é a única maneira das pessoas quererem vir. Tu irias para a guerra sem nada em troca? Porque é voluntariado. Tinha que ser um homem que estava disposto a lutar contra Golias, que supostamente era o maior demónio da história. Era o maior assassino. Ele assim, precisa de alguém, toma tudo. Não precisas pagar taxas, não precisas fazer nada. Ninguém ia. Quando um vai, Saul fica, mas tu? Assim, mas tu és tão fraquinho. Aqui nós vimos, acho que no versículo anterior ainda, mas não sei, não vale a pena procurar, que ele a dizer, mas tu és ruivo, tu és baixinho. Eu não percebi essa parte do ruivo, né, de Saul, contra os ruivos. E tu és assim tão como é que se diz? Tão soft. E tu vais querer lutar? Aí, no versículo 37. Que aí Davi vira-se para Saul e diz, o Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi, vá e que o Senhor esteja com você. Portanto, a segunda lição, Saul nesse momento quer o bem de Davi. Mas Davi então bateu o pé. Ele diz que sabe quem é, porque soube lutar as suas batalhas no particular. Tem uma geração que quer lutar com os Golias à frente de todos e de uma nação, mas nunca enfrentou o urso e o leão no particular. Para tu te posicionares e bateres o pé dizendo, eu sei quem eu sou, antes tem que ser fiel com coisas que ele vai querer lidar com vocês no anonimato. Amém? Portanto, a segunda lição é, eu devo saber quem eu sou. E como é que tu vais saber quem tu és? Através das tuas primeiras lutas contra os teus ursos e contra os teus leões. Porque quando então tu chegares na frente desses Golias, quando chegares à frente desse Saul, que diz, não, tu és um fraquinho, tu não consegues fazer nada. Então tu vais provar. Então tu vais virar para essas situações que dizem que não consegues enfrentar Golias. Olha aí, a Vitória tem 1,60, a Gabriela tem um cabelo assim, e ela vai conseguir enfrentar uma nação. O Lucas só toca piano, vai enfrentar uma nação. Aí tu vais virar para essa pessoa e tu vais dizer, eu lidei com os meus vícios. Eu enfrentei o leão da insegurança. Eu enfrentei o urso da promiscuidade. Eu matei a rebeldia. Eu matei a mentira. Eu sei quem eu sou e estou pronto para matar o Golias. E tu vais olhar para os olhos de Saul e vais dizer, eu sei quem eu sou. Vira para a pessoa do teu lado e fala, eu sei quem eu sou. Mas olha no olho da pessoa. Faz cara de brava, não fala nada. Fala, eu sei quem eu sou. Eu sou filho de Deus. Amém? Então temos que entender que nós vemos lá fora, vemos muito povo cristão, não estão aqui hoje, amém? Mas tem uma geração que grita, eu quero matar o Golias, eu vou enfrentar essa nação, eu vou enfrentar quem vier, pode vir. Mas ela não enfrentou o urso, ainda não enfrentou o seu leão, no seu particular. E depois de matar o leão, matar o urso, matar o leão, e o teu Golias ainda vai enfrentar um Saul bem intencionado. Vês para o seu teu lado, tu ainda vais enfrentar um Saul bem intencionado. Portanto, a geração de Davi, ela é fiel à sua identidade. Quando ele colocou, aqui nós vimos então, no versículo a seguir, no 38.
aqui, nós vimos então que... Sim, então nós vimos aqui que então Saul ficou, ok, não é qualquer um que mata os leões para defender uma ovelha, não é qualquer um que mata ursos agarrando pelo seu pelo, mandando pedras com o seu cajado por causa de uma ovelha. Se for uma pessoa qualquer, vê um urso, foge. Eu quero saber dessa ovelha, tenho mais. Mas não, ele por causa de uma ovelha, não, essa ovelha é do meu pai, não toca. Isso é do meu pai. Então, para já também, isso é outra coisa que essa geração de Davi precisa ter. É sentir indignado quando tocam algo que é do teu pai. Amém. Amém? Muitas das vezes as pessoas veem algo a acontecer, eles ficam tipo, alguém trata. Tem mais ovelhas. Mas tem essas pessoas que entendem, não vai tocar nessa vida. Eu não vou deixar tocar na vida da Zoe porque ela pertence do meu pai. Amém. Então, se eu preciso, eu estou disposto a sacrificar a minha vida, mas eu vou matar esse leão, não vou deixar tocar. Amém. E quando ele disse isso a Saul ficou, ok, ele é diferente. Se ele é assim, com tanta garra, com apenas por causa de uma ovelha, com esta nação, então ele vai ter muito mais. Então Saul assim, ok, então tu vais ser o meu melhor soldado, então toma aqui, esta é a melhor couraça. Aí vestiu a couraça. Toma, esta aqui é a minha espada, a minha melhor espada, super afiada, super pesada. Esta aqui, só um cortezinho assim, mata, corta-lhe a cabeça. E deu-lhe o capacete também, deu-lhe a túnica. E Davi vestiu aquilo tudo e virou para Saul e disse, com todo o respeito, rei, mas isto aqui não sou eu. Tirou o capacete, deu-lhe. Este capacete não sou eu. Tirou a couraça e disse, isto aqui não sou eu. Toma esta espada, não sou eu. Não foi assim que eu matei os meus leões. Não foi assim que eu matei os meus ursos. E isto aqui mostra algo ainda mais bonito. Mostra que nós devemos então atuar no raio da graça de Deus. Se Deus colocou algo em ti, um talento, colocou em ti uma maneira de agir, tu deves atuar nesse meio. Não atuar no que aquilo, às vezes, o teu coração religioso diz. Às vezes tem métodos que começas a querer agir pela tua própria força, mas não é. Tens que agir por aquilo que o Senhor te deu. Amém. Às vezes nós vemos várias situações onde as pessoas estão no carro, estão no trânsito, aí eles começam a ficar com raiva. Ficam, estas motas a passar, eu não vou. Assim, queres saber? Olha, não vou seguir o que está aqui no GPS, vou tentar ir por aqui, aí começa a ir por lá, aí vira, aí depois, está cortado, vou ter que resetar o GPS, vai dar outra volta. Aí chega a meio do caminho e ficou sem gasolina. Aí Deus fala, eu coloquei a gasolina certa para ti, eu coloquei gota a gota, eu contei a gota, porquê é que estás a querer dar a volta? Porquê é que estás a querer? Só vai, calma. É este o jeito que eu quero que tu venhas estar a agir. Amém. E nós vimos muito agora, muitos a falarem desse avivamento, né? Quantos creem que o avivamento está acontecendo já? Amém. Amém? Amém. Mas muitos dizem que já estamos a viver o avivamento, mas eu acredito que ainda falta a terceira fase. O avivamento tem 3 fases. Querem saber quais são? Sim. Falo. Sim. Não fala. Não, vou guardar para a próxima então. Sim. Mas pronto, falta acontecer a terceira fase. Amém. Mas eu não vou falar, o pastor disse para não falar. Que aí vocês ficam curiosos e vêm no próximo domingo. Mas pronto, nós estamos a ver então que ainda estamos para ver o reino de Deus a transformar uma sociedade, e isso acontece através da geração de Davi. O terceiro ponto, não vou falar o primeiro e o segundo, mas o terceiro ponto, que é o que falta, é transformar a sociedade. Chega um ponto onde a igreja deixa de ficar nas 4 paredes, deixa comunicação entre irmão com irmão, mas o amor transborda tanto que leva para fora e começa a transformar a sociedade. Então, nós, quando chega nesse ponto, nós devemos então nos perguntar, Deus, como é que eu devo agir? Qual é o meu propósito aqui? Qual é o meu propósito na sociedade? Porque quando tu vais lá para fora, é diferente da igreja, não é? Chegar lá fora e orar em línguas, fica a fazer o aviãozinho, começa a jogar óleo, as pessoas vão pensar que és um louco. Portanto, agir na sociedade é diferente. Vira para a pessoa do seu lado e fala, agir na sociedade é diferente. Não é ficar ali no canto, como às vezes nós vemos uns loucos, ficam aí a gritar. Isso não transforma a sociedade. Então nós devemos perguntar, Senhor, como é que queres que eu haja na sociedade? Como é que eu vou fazer diferença? Ok. Aí no versículo 40,
como eu disse, e em seguida pegou o seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com a sua tiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Portanto, nós vimos aqui que Davi, ele podia ter ficado com os olhos abertos, porque o Davi nunca esteve na guerra. Ou se calhar ele sempre sonhou, porque ele via os seus irmãos indo para a guerra, voltando, trabalhando, e ele só ficava cuidando das ovelhas. Aí quando ele chegou nessa oportunidade com a couraça, que foi dada pelo rei, não foi feito lá pelo o senhor da esquina, pelo Zezinho, não foi uma couraça que sobrou lá do bisavô, foi a couraça vinda do rei, a espada vinda do rei. E os olhos de Davi podiam ter brilhado e ficar, não, é isto que eu preciso. Mas não. Aqui Deus fala comigo, opera no raio da tua graça. Opera no raio da tua graça. Todo mundo tem uma habilidade, tem algo que Deus te deu. Assim como Davi falou, eu uso a funda, pedras e cajado para enfrentar as minhas batalhas. Às vezes não operamos no raio da graça que Deus nos deu. Não é? Mas, como, por exemplo, eu já dei o exemplo do carro. Às vezes nós queremos dar outra volta, vai por ali, vai por lá. Mas o Senhor colocou a gota certa para nós chegarmos lá. Amém. E agora queria dar outro exemplo de Zorobabel. Uma história muito gira, muito bonita. Que fica em Zacarias 4, 6. Não, é aqui. O 7 também, mas é este primeiro. Esta é a palavra do Senhor para Zorobabel. Para quem não sabe, Zorobabel foi dada a missão de reconstruir a cidade. Foi tudo destruído e Zorobabel tinha que reconstruir tudo. Era a responsabilidade dele. E ele ficou, fogo. Tantos reis aqui, tantas pessoas que passaram aqui, só tinham que cuidar das pessoas, fazer aquilo, e eu vou ter que reconstruir a cidade toda. Mas pronto, aí o Senhor olhou para Zorobabel e disse assim, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, aqui como nós vimos, exatamente como Davi, não é pela força, não é pelo vou dar o meu jeitinho, mas é pelo meu espírito. Novamente, atua no raio da tua na graça de Deus. Quando Deus te dá algo, quando Deus te dá essa lança, quando Deus te coloca esse talento, essa habilidade, usa. Não tentes ir pela tua força. E aqui no versículo 7, depois continua. Quem você pensa que é? Isto aqui, Zorobabel então disse. Quem você pensa que é, ó montanha majestosa? Diante de Zorobabel, você se tornará uma planície. Ele colocará a pedra principal aos gritos de Deus abençoe, Deus abençoe. Portanto, nós vimos aqui que tinha lá uma montanha gigante e Zorobabel tinha que reconstruir aquilo tudo. E o Senhor falou para a montanha, quem tu pensas que és? Eu vou-te retirar pedra por pedra. Eu vou colocar o fundamento. E Zorobabel vai construir lá. Então vai construir a cidade. Vai cumprir a sua missão. Portanto, se Zorobabel fosse tentar remover a montanha, para quem não sabe, iria demorar mais de 1000 anos. Se fosse sozinho. Então Zorobabel podia muito bem. Ok, eu vou fazer. Começar lá a escavar assim com a mão. Tentar contratar pessoas. Depois tinha que pagar mais. Mas não, Zorobabel então ouviu o Senhor. E o Senhor é que atua. Portanto, volta lá no versículo anterior, por favor. Portanto, fala comigo. Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. Amém? E quando eu estava a ler isto, foi numa altura em que, para quem não sabe, eu e os meus pais, o Lucas e a Zoe, nós viemos de Portugal com a missão. Okay? Para quem não sabia. E antes de nós virmos, nós estávamos a viver um movimento tipo incrível, onde nós estávamos apenas a ter os acampamentos e o apóstolo tinha a louca de dizer vamos ver Deus agir. E nós dissemos, mas a gente está já a ver, é só no culto. Ele disse, não, vamos fazer algo diferente hoje, vamos querer ver algo diferente. Aí nós juntámos assim todos, tinha acabado o almoço, aí ele assim, vamos começar a orar para Deus se mover. Já vimos várias situações onde pessoas ficam com dentes de ouro, onde vimos pessoas a escorrer óleo das mãos, onde vimos ouro a aparecer nas Bíblias. E nós ficamos... ficou louco. O apóstolo ficou louco de vez. Aí nós começámos lá a orar. E começamos a orar de boa. E eu estou assim
com fé, estava com fé que queria acontecer. Éramos, eu não me lembro, era um a orar pelo outro e orando juntos. Eu tinha calhado com o Balbino, a gente orava, e olhávamos assim para o balcão do outro, para ver se aparecia dentro de ouro. Era muito engraçado. Depois víamos, não tinha ouro, aparecia ninguém. Aí nós estávamos a orar, já estava quase a acabar. E eu posso dizer, não desanima, porque é assim, a gente vai tentando. Aí quando de repente eu começo a sentir assim pingar, quando eu olho para as minhas mãos, a escorrer óleo. Aí eles começaram a ficar assim, aí o Balbino olhou, assim, aí começou a ser roubado o óleo da minha mão. Começou a roubar, eu assim, não, eu quero. E o Balbino começa a chorar, assim, não, eu quero. Aí começa a ficar tudo uma loucura. Aí eu fui falar para o apóstolo, não. Nem o apóstolo, assim, meio que acreditou na hora. Ficou assim, não, tem... Aí ele foi lá, tirou assim, podia ser só suor. Ele assim, mas vamos ver se é suor. Ele limpou tudo, passou o pano, aí começou a transbordar mais. Eu fiquei assim, só tipo... Eu devia ter os meus 15, 16 anos. Tinha outras várias histórias. Tinha histórias onde a gente, assim, vamos então orar para que Deus nos revele o que é que vamos fazer nesta tarde. Aí Deus dava o nome de uma pessoa. Éramos 3, deu o nome. É o José. Aí depois a outra pessoa disse assim, vai estar vestido de vermelho, sentado no banco, lá em Almada. Aí outra pessoa falava, teve um problema com a filha. A gente foi lá, estávamos lá a andar, não sei o quê. A gente viu um homem de vermelho, sentado lá no banco, ao pé do chafariz. A gente ficou lá, olá, é o José. Ele ficou assim, o velhinho, todo engraçado. Assim, Deus nos falou que tens um problema com a tua filha. Aí ele, sim, eu discuti com ela antes de ontem, e ontem ela foi parar ao hospital. Aí nós ficámos, tipo, podemos orar por ti? E ele tipo, estava maluco, mas ele, sim, por favor, orem por mim. E nós orámos por ele aceitou Jesus. Depois havia outras situações, onde vimos pessoas a serem curadas, de ouvido, que eram surdas. Várias coisas a acontecer. E num desses dias, depois que nós viemos para cá, passou 1 ano, passou 2 anos, e eu estava no meu tempo com Deus e eu comecei a clamar a Deus, Senhor, eu estava nesse mover, eu estou a ver ainda agora o avivamento a acontecer cada vez mais. Estou a ver agora, estão a querer fechar o Estádio da Luz para fazer o da Sende, querer fechar o Estádio da Luz para te exaltar o teu nome. Eu preciso fazer parte desse avivamento. Porquê é que me tiraste de lá? E eu começava a jurar ao Senhor. Eu preciso fazer parte desse avivamento. Aí o Senhor não falava nada. Esqueceu-se de mim. Eu chorava. Até que o Senhor disse assim, vai para a cozinha. Desculpa. Aí o Senhor disse, vai para a cozinha. Aí eu fui para a cozinha, ele assim, bebe o máximo de água que conseguires. Eu estou aqui a desabafar contigo, que eu quero viver o teu mover, eu tenho que voltar para Portugal, não faz sentido estar aqui. Ele assim, bebe o máximo de água que conseguires. Aí eu fui para abrir a torneira e ele assim, não, da torneira não. Tens de beber água boa. E para quem não sabe, tem a brita. Tu enches a água, aí ela escorre a água e tu pões. Eu fui, enchi o primeiro copo, virei tudo. Aí fui por o resto, só tem metade do copo. Eu bebi tudo. Ele assim, vai, só isso? Mas é só a única água que eu tinha aqui. Ele assim, porquê só tinha essa água? Isto aqui é bem pequenina, é bem podre. Tinha que sair da torneira. Ele assim, quanto tu queres de unção? Aí eu comecei a chorar. Eu quero muita. O suficiente para transformar uma nação. E ele, tu queres mais da minha água? E eu, sim. E ele, do mesmo jeito que essa garrafa onde estavas a pôr a água, o problema é que não tinha espaço, não era? E o que é que aconteceria se a estrutura fosse maior? Eu iria beber mais água. Ele assim, então aumenta a tua estrutura. Começa a lutar os teus leões, começa a lutar contra os teus ursos. Aumenta a tua estrutura. E estarás então pronto para lutar contra Golias. Amém? Então, e aqui o Senhor começou a falar comigo. Que eu pensava, eu preciso estar com os apóstolos, eu preciso estar com o Gui, eu preciso estar com o Pedro, porque eles são as pessoas que vão me ajudar para ir junto. Eu preciso estar com mais gente. Acho que uma igreja pequena não vai trazer esse avivamento. Aí que o Senhor falou. Porque uma pessoa vai afetar um coletivo. Se uma pessoa
Se chega, como nós vimos lá em Ezequiel, quando Deus cria só um. Cria só um. Eu vejo agora o Senhor, Ele olha para Londres, Ele olha para UK, Ele fica a olhar assim, eu só quero um, só um. Só um para levar o avivamento. Só um para transformar a sociedade. Eu só quero um. Eu acredito que nós somos essa geração. Amém. Essa geração que entende, eu sou esse um. Amém. Essa geração que entende, eu vou lutar contra os meus ursos, contra os meus Golias, Amém. contra os meus leões, para me preparar. Mostrar ao Senhor que eu sou fiel a Ele. Amém. Porque é nesses pequenos detalhes, é lutando contra os ursos e leões, que nós vamos mostrar que somos fiéis a Ele. Amém. Amém? Amém. Portanto, eu queria agora chamar então os pastores para orar. E quem se sente que quer fazer parte dessa geração de Davi. Amém. Amém. Porque não é qualquer um. Não é qualquer um que está disposto a salvar apenas uma ovelha e estar a arriscar a sua vida para salvar apenas uma ovelha. Amém. Não é qualquer um. Portanto, se tu queres fazer parte dessa geração de Davi, eu venho-te convidar agora a levantar, vir aqui à frente, para estar a receber essa unção da geração de Davi. Essa força, esse estar indignado diante das situações.